Hoje é o dia do quadro Correio Convida. Ao meu lado, nessa conversa, está sempre o empresário Roberto Cavalcante, que é o diretor superintendente do sistema, diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação. Roda a vinheta e vamos apresentar o nosso convidado de hoje. E o nosso convidado de hoje é o empresário Marcelo Carneiro Braga. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor Marcelo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, senhores telespectadores. É um prazer, é uma honra ter convidado aqui para o doutor Roberto e o doutor Hermes para conversar sobre empreendedorismo, sobre negócios, e nós estamos aqui à disposição para bater um papo muito agradável. Doutor Roberto, a gente segue aquela linha, né? Trazer pessoas que colocam o nome da Paraíba para cima, né? Exatamente. Talvez dos programas que eu mais prazer tenho de participar e depois em casa assistir as gravações que me mandam, que aí você faz uma autoavaliação do todo, é exatamente esse programa da primeira terça-feira de cada mês, na qual nós temos a felicidade, há quase 3 anos, trazermos a cada mês um exemplo de sucesso. Esse exemplo de sucesso pode ser masculino, pode ser feminino, em qualquer dos segmentos, mas na verdade esses convidados são pessoas que demonstram que a Paraíba é pródiga no empreendedorismo, a Paraíba safreja pessoas de talento de uma forma abundante. Nós temos, na verdade, uma fila enorme de convidados, dos quais nós, por uma rigorosa critério, nós fazemos essa seleção. E um fato curioso, Marcelo, é de que essa satisfação se desdobra quando eu identifico que em quase todos os casos são grandes amigos pessoais meus. Então, talvez grande parte do enriquecimento da minha vida seja a convivência com grandes talentos. E dentre esses grandes talentos tem o seu talento, a sua criatividade, e nós gostaríamos de aproveitar nesse espaço de tempo e fazermos com que a Paraíba tome conhecimento. Perfeito, muito obrigado pelo elogio e pela consideração. E nós estamos aqui para bater um papo, Roberto, sobre construção civil, sobre a nossa trajetória enquanto empreendedores, né? Sobre esse mundo de empreendedorismo, que é um mundo muito instigante, muito desafiador, quadro que muda muito. Então, você ser empreendedor no Brasil realmente não é fácil, mas é muito gratificante. Então, eu acho que quando a gente faz as coisas bem feitas, a coisa dá certo, anda, e nós partimos no caminho da prosperidade, geração de emprego e renda e tudo mais que acompanha esse processo de empreendedorismo. Marcelo, há minutos atrás nós conversamos aí na prévia Fora do Ar, e você me fazia uma referência que eu achei muito interessante, de que você passou 10 anos voando incessantemente pelo mundo todo. As pessoas às vezes pensam que o sucesso acontece por acaso. O sucesso não acontece por acaso. Eu gostaria que você relatasse um pouco dessa sua trajetória desde garoto, trabalhando na empresa do seu avô, e que na verdade é por pai, parte de mãe. Exato. Não é isso? Exato. E essa sua participação aliada ao seu DNA, que é uma coisa que é a própria coisa que está inerente à pessoa, eu queria que você desse para os nossos telespectadores entenderem a sua trajetória de garoto trabalhando na empresa do avô até depois se consolidando com suas empresas no segmento similar à construção civil ou diretamente ligado à construção civil. Realmente, comecei muito novo na empresa do meu avô, e dizia-se já lá naquela época que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então lá se trabalhava muito, eu ia de férias, passei por todos os serviços da empresa, de fazer serviço de banco, contabilidade, cobrança, análise de crédito, compras, e acabei em vendas, que foi onde realmente eu me identifiquei, onde eu tive minha formação em administração de empresas com especialização em vendas. Ainda em Jorge Cunha, eu abri uma empresa de representação comercial, sempre
na área de construção civil. Eu peguei uma cerâmica, na época era a melhor cerâmica que tinha, chamada Cerâmica Santo Antônio, a fábrica era em Pernambuco, e depois pegamos algumas outras empresas de pastilha, Jatobá, Eletrovidro, não sei o quê, e mais na frente nós pegamos a Pamesa. A Pamesa foi quem trouxe o porcelanato para o Brasil, a empresa multinacional. Na época não tinha fábrica aqui no Brasil. Depois de 10 anos de trabalho feito, eles colocaram unidade Fabril aqui em Suape, aqui em Pernambuco. Eu fui durante muito tempo, quem trouxe o porcelanato para cá fomos nós, a nossa empresa, por intermédio da Pamesa, e durante muitos anos nós fomos distribuidores da Pamesa. Com o fim da Cerâmica Santo Antônio, eu também ainda trabalhava em Jorge Cunha nessa época e fazia essas outras atividades que eram comerciais, eram de vendas. E nessas atividades pude conhecer e ver todas as construtoras, iniciando aqui a Gradiente, a Vertical, a Planck, quer dizer, eram estruturas pequenas, começaram no sistema de condomínio, depois foram crescendo, tomando corpo, se capitalizando, se preparando financeiramente e se tornaram grandes incorporadores, a Concepa, todos eles. Então, tenho amizade, nutro amizade pessoal com todos eles desde a época de Jorge Cunha até hoje. Então, na verdade, eu era fornecedor de construtora. Agora, no final, que eu vim ser construtor, mas fui fornecedor de construtora. E também, nesse meio tempo, tive aí por 2 anos uma indústria de banheiros de fibra de vidro e fios de piscina, que eram laminadoras, na verdade. Você lamina e faz o produto. Mas não me identifiquei muito com a indústria. E aí, com o passar do tempo, com o fechamento de Jorge Cunha, eu já comecei a trabalhar com granito e vi a possibilidade de trabalhar com mármore importado. Foi aí onde começou realmente a minha andança, que você falou aqui, pelo mundo. Foram mais de 10 anos. Teve ano de eu viajar 14 vezes num ano para o exterior, quer dizer, mais de uma viagem por mês. Isso me trouxe um conhecimento cultural, porque o conhecimento cultural é muito interessante, você conhecer outras culturas, ver como é que eles trabalham, ver como é o modo de vida, o que é que se dá valor mesmo, né? Então, eu tive e hoje tenho grandes amigos em Portugal, na Espanha, na Itália, pelo mundo, Estados Unidos. Então, isso me trouxe muita bagagem. Porque às vezes a pessoa diz, você vive viajando, mas viajar a trabalho é diferente. É muito trabalho, você às vezes não vê a hora de voltar para casa. Então, muitas vezes, quando acabava o período, eu ainda voltava antes do tempo. E aí, acabou essa fase, entrei na mineração. Depois, houve aquele 11 de setembro, o mercado internacional de pedra parou, e aí eu entrei na construção civil e nós fundamos a Oca Construtora, empresa da qual hoje eu sou sócio e diretor. Isso. Resumidamente, foi mais ou menos essa trajetória aí. É uma trajetória tão rica que até fica difícil, nós sabemos por onde começar. Mas eu diria, assim, uma curiosidade minha, que existe, tradicionalmente, aquele ditado que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu não sei se você se coloca na posição do neto rico ou seu filho, que já está caminhando, trilhando os mesmos passos seus na construção civil. Como foi para você, Marcelo, isso é importante para o público, você ser neto do empresário que era dono da melhor e maior loja de material de construção da Paraíba, na Avenida Marcel Pinheiro. Jorge Cunha é uma referência. Exatamente. Hermes relatava que o pai dele, quando precisava fazer compras de Sapé, vinha a João Pessoa para Jorge Cunha. Aí você pegou essa transição, que você se formou profissionalmente, fora do seu curso superior de administração, mas você se formou na vida, no sucesso da loja do seu avô. Teve esse intervalo e depois você soube reconstruir tudo isso e hoje ser considerado, além do maior fazedor de amigos que eu conheço, você ser considerado um empresário bem-sucedido.